Oi, tudo bem? Aqui é o professor de matemática Guto Franceschi. E na aula de hoje vamos falar sobre ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Retas paralelas. Duas retas coplanares são paralelas quando não possuem ponto em comum. Retas transversais. Denominamos transversal toda reta que corta duas ou mais retas em pontos diferentes. Temos então aqui as paralelas R e S e a reta transversal T. No encontro das duas retas paralelas com uma transversal, ficam determinados 8 ângulos, conforme a figura abaixo. Observem também as regiões internas e externas. As retas R e S paralelas, interceptadas por uma transversal T, formam os ângulos A, B, C, D, E, F, G e H. Nesse vértice aqui temos então o E, o F, o G e o H. Nesse vértice temos o A, o B, o C e o D. Observamos aqui o que é a região externa e observamos aqui o que é a região interna. Observe que a região interna é a região que fica entre as duas retas paralelas. Esses ângulos recebem 2 a 2 nomes especiais. Ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Aqui nós temos o ângulo A e o ângulo E. Aqui temos o ângulo B e o ângulo F. Temos aqui o ângulo C e o ângulo G. E aqui o ângulo D e o ângulo H. Os ângulos correspondentes sempre ficam um na região interna e o outro na região externa, do mesmo lado. Podemos observar isso claramente. Ângulos alternos externos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Os ângulos alternos externos sempre ficam em lados contrários na região externa. Então, podemos observar aqui o ângulo D e o ângulo F nessa condição. Os dois estão do lado de fora, na região externa, e um de cada lado da transversal. Observamos o mesmo aqui, ó. Os dois estão do lado de fora, ou seja, na região externa, e um de cada lado da transversal. Ângulos alternos internos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Os ângulos alternos internos sempre ficam em lados contrários na região interna, ou seja, eles ficam dentro, ficam entre as duas retas paralelas. E podemos observar aqui o ângulo A e o ângulo G, que está um de cada lado da transversal. Podemos observar aqui o ângulo B e o ângulo H, que um está de cada lado da transversal. Ângulos colaterais externos são suplementares, ou seja, a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Os ângulos colaterais externos sempre ficam do mesmo lado na região externa. Então, podemos observar aqui os ângulos C e F, que estão do mesmo lado e estão fora, ou seja, estão na região externa. A mesma coisa aqui, o ângulo D e o ângulo E. Ambos estão do mesmo lado e estão fora, região externa. A soma deles vai dar 180 graus. Ângulos colaterais internos são suplementares, ou seja, a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Os ângulos colaterais internos sempre ficam no mesmo lado na região interna, ou seja, ambos estão dentro e ambos estão do mesmo lado. Temos aqui o exemplo do ângulo B e do ângulo G. A mesma coisa nesta outra figura, ambos estão do mesmo lado e dentro, ou seja, entre as duas retas paralelas. Temos aqui como exemplo os ângulos A e H. A soma deles 180 graus. A soma deles 180 graus, ou seja, são ângulos suplementares. Bem, por hoje paramos por aqui. Vamos manter a educação funcionando. Estudem, pesquisem, façam atividades. Até uma próxima vez. Um abraço a todos.